Graça e paz, irmãos. Com alegria que eu quero convidar o pastor, professor Dr. José Ribeiro, né? É um homem muito especial. E a primeira vez que eu conheci o Zé, eu lembrei e pensei, meu Deus, como esse homem conhece a Bíblia. Eu fiquei impressionada, eu já tinha visto vários mestres. E, para a glória de Deus, ele aceitou o nosso convite. Ele é do pós-doctor, ele é pós-doctor na área de hebraico e conhecimentos da ciência judaica pela USP. Mas, mais do que ter esses títulos, ele é um servo de Deus, é pastor na Igreja Batista, é casado com a Cate, tem 3 filhos, né? E ele vem lá de Capão Redondo. É longe, hein, irmãos? Então, hoje ele veio fazer uma missão quase transcultural. E nós estamos felizes em recebê-lo, Zé. Ele é vizinho de quem? Do Cafu? Vem cá, Zé, vamos orar por ele? Obrigada. Ele é professor lá no seminário, né, de hebraico, grego, análises dos livros. Eu falo que é o polimata. Qualquer disciplina que você der, a graça de Deus vai ser sobre ele. Então, nós estamos felizes de ver homens escravos da palavra de Deus. E que Deus continue levantando outros também. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Graça e paz, irmãos. Pago algumas pessoas para falar bem de mim, viu? Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Se a gente consegue se sincronizar ali sobre o tema, né? Vai dar para projetar aí? Amém. Traga um abraço lá da Igreja Batista do Vale. Zona Leste com Zona Sul, eu brinco que é pertinho, é só dobrar o mapa, né? Dobrou o mapa, é pertinho. Então nós vamos, acho que tá meio chiado aqui. Estão ouvindo direitinho? Estou ouvindo meio chiado. Está dando microfonia. Muito bem. Na sexta-feira ou quinta-feira, eu lancei na editora meu livro sobre Hebreus. Então, vocês estão no pré-lançamento. A Ana Paula já tinha convidado antes para falar, né? E eu estava preparando um material já há alguns anos sobre Hebreus. E coincidiu de lançar nessa semana. Então, depois vai ter os links. E vocês, se quiserem, podem também adquirir. Eu brinco que quando adquiro os meus livros, vocês estão ajudando as crianças ribeirinhas. Catarina Ribeiro, Israel Ribeiro e o Esdras Ribeiro. As crianças ribeirinhas. Os ribeirinhos. Então nós vamos falar, o horário é até a meia-noite, é isso? Até que hora vocês me avisem, porque o professor está acostumado a não parar de falar. Então vai até às 6, né? Vou ter 1 hora e pouquinho, é isso? Muito bem. Bom, a Ana já me apresentou, então pode passar esse primeiro slide aí. Aqui, depois, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar os slides aí, é só entrar lá. Pode passar. Então, eu vou pegar o próprio material que eu escrevi aí e usar como base para a gente dar essa introdução ao livro, né, ou a carta aos Hebreus. E aí também posso deixar um momento aí, se os irmãos quiserem fazer alguma questão, mas também a gente tem liberdade, enquanto a gente está falando, se você quiser fazer alguma colocação, também pode, tá? Não tem nenhuma camisa de força, então fica à vontade para perguntar também. Às vezes, e não é muito raro, as pessoas fazem um cânon dentro do cânon, não é? Qual é o cânon dentro do cânon? Eu gosto mais deste livro. Eu gosto mais daquele livro. Ou
certos pastores acabam pegando as epístolas, né? Porque são até mais fáceis de pregar, e aí a igreja fica meio refém daquilo que o pastor faz o seu próprio cânon dentro do cânon e acaba não pregando todo o conhecimento e toda a revelação de Deus. Eu costumo dar aula lá também de análise de Romanos. E aí, uma dessas aulas, o aluno, porque eu amo Romanos, porque Romanos não sei o quê, porque no Romanos, eu falei, irmão, cuidado para não fazer um cânon dentro do cânon. Aí ele falou, professor, o senhor jogou um balde de água fria em mim. Mas não é porque tem análise de Romanos no seminário, e análise de Efésios também tem, né? Que nós vamos fazer um cânon dentro do cânon. Obviamente, Romanos é o manual de doutrina da igreja, né? Os grandes avivamentos da história começaram com Romanos. Mas Hebreus tem uma característica muito singular, porque cada livro que está dentro do cânon, né? Vocês sabem que cânon são os 66 livros que nós usamos como escritura inspirada, nem mais e nem menos. E cada um dos 66 livros tem uma importância dentro dessa revelação que Deus escolheu. Mesmo aqueles menores, ou aqueles que você acha que não teria tanta importância, cada um tem uma função específica dentro da revelação de Deus. E Hebreus tem uma característica muito singular. Se você quer fazer esse raciocínio, qual a importância deste livro para o cânon? Aí eu costumo fazer o raciocínio contrário. Se ele não tivesse no cânon, como seria? Vamos pegar um exemplo. Imagina Apocalipse. Apocalipse é difícil, Apocalipse tem um monte de figura. Se não tivesse Apocalipse, nós talvez ficaríamos mais iludidos com as utopias humanas. E não teríamos o fim da história. Para que serve tudo? Vai dar onde? Nenhum outro livro nos diz onde vai dar. Se não tivesse Gênesis, eu não saberia o princípio das coisas, não saberia como começou o pecado, não saberia como começou a família de Israel, o povo de Israel, eu não saberia de onde surgiram as 12 tribos. Cada livro tem uma função dentro do cânon. E Hebreus tem uma função assim de uma importância sublime, que se eu não tivesse essa carta, eu não saberia o que eu faria com a antiga aliança. Se eu não tenho Hebreus, Paulo não nos disse como entender a antiga aliança na perspectiva do Messias. Ele explicou, ele aplicou, ele analisou, mas ele não nos deu uma hermenêutica, ou seja, ele não deu como eu interpreto as instituições, o sacerdócio, o sacrifício, os rituais. Se veio o Messias, se Jesus ensinou tudo aquilo, o que eu faço com a antiga aliança? O que eu faço com aquelas figuras? O que eu faço com o sacrifício? O que eu faço? O que eu faço é como que eu interpreto aquilo. Como eu vou viver agora sabendo que Deus não muda, que Ele revelou a sua palavra lá para os Moisés e para os profetas, e agora Ele está dizendo que chegou o momento da nova aliança. Como que eu faço isso? Nenhum outro livro nos dá uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação, uma maneira de como nós entendemos a interpretação do Antigo Testamento. Por mais que as cartas paulinas falem da revelação do Antigo Testamento e nos mostrem algumas aplicações, ele não nos dá uma hermenêutica. Ele nos não dá qual é o princípio, como eu devo entender agora todas essas coisas.
Então, eu vou pedir para você abrir no capítulo 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós vamos voltar nesses pontos, mas veja que esta introdução é maravilhosa, né? Ela nos mostra, Deus falou de várias maneiras. Falou aos pais, falou pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Então, não é mais uma mensagem de segunda mão. Agora a mensagem é de primeira mão. Porque aqueles eram só intermediários. Eles repetiam a palavra que Deus lhes dava. Agora a própria palavra de Deus é que está falando. Porque a gente já acostumou com o termo filho e com o termo Senhor. Mas ninguém chamava ninguém de filho de Deus. Ninguém chamava Deus de pai na época de Jesus. E ninguém podia se dizer filho de Deus, porque esses termos eram exclusivamente messiânicos. Se alguém se dissesse filho de Deus, ele estaria automaticamente se afirmando que era o Messias. E que era o próprio Deus. Porque na tradição judaica da época, não confunda a tradição judaica com o judaísmo rabínico hoje, que é outra coisa completamente diferente, tá? Mas existiam várias tradições e vários textos judaicos que eram compartilhados por vários grupos na época de Jesus. Esses textos diziam que o Messias seria o Filho de Deus. Esses textos, essas interpretações que já haviam, e todo judeu, desde pequenininho na sinagoga, ele ouvia essas interpretações. Ele ouvia as leituras dos textos, juntamente com as interpretações a respeito do Messias. Você vai ver em várias partes em Atos, dizendo que Paulo entrava na sinagoga, não é na igreja evangélica, ele entrava na sinagoga, e ele provava nas Escrituras que Jesus é o Messias.
Veja, ele está na sinagoga falando para judeus, provando nas Escrituras que Jesus é o Messias. Eu queria a lista dos textos. Quais os textos que Paulo usava? Porque se hoje você entrar na sinagoga e pegar os textos do Antigo Testamento e tentar provar que Jesus é o Messias, você vai te expulsar e vão falar, não tem nada a ver com o que você está falando, esses textos não falam do Messias. Mas na época de Paulo, aqueles textos, que são os mesmos que nós usamos hoje para falar que Jesus é o Messias, todas as pessoas aprendiam desde pequenininho que aqueles textos falavam do Messias. Por isso o autor de Hebreus está citando várias passagens do Antigo Testamento. Apocalipse, Mateus e Hebreus são os 3 textos que mais citam o Antigo Testamento, ou direta ou indiretamente, tá? Mateus e Hebreus mais diretamente. As citações, está escrito assim, ou o texto é citado exatamente como ele está, ou na versão chamada versão grega, ou talvez em textos aramaicos traduzidos, ou o próprio autor traduziu. Mas, se você pegar na sua Bíblia, tem no rodapé aí algumas referências cruzadas. Você não precisa de uma Bíblia de comentário. Você só precisa de uma Bíblia que tenha esse negocinho aí. E aí você vai ver quantas vezes, na minha Bíblia aqui, vai ter várias citações aqui, ó. Vários. Então, no 1,5 está citando o Salmo 2,7, 2 Samuel 7,14, 1 Crônicas 17,3, 1,6 está citando Deuteronômio 32,43, 1,7 está citando o Salmo 104,4, 1,8,9 está citando o Salmo 46, 5, 6 e 7. Isso a gente chama citação direta. Mas fora as citações diretas, tem uma coisa que a gente chama de alusão. Alusão é quando não está a citação exata do versículo, mas tem alguma palavra, alguma referência que lembra algum versículo que está no Antigo Testamento. Por exemplo, Apocalipse não tem nenhuma citação direta, mas tem milhares e milhares de alusões. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, não foi João que inventou 4 cavaleiros. Está lá em Zacarias. Lá em Zacarias tem os 4 cavaleiros. Lá em Zacarias tem significado diferente. Mas a referência, a alusão é feita ali no texto de Zacarias. Então, quando chama que agora chegou o Filho de Deus, significa para a mente dos hebreus, e lembra que a carta aos hebreus, na mente deles, é que não só que o Messias veio, mas que a era messiânica se inaugura. A 69ª semana de Daniel se cumpre na morte do Messias e se inaugura uma nova era. A 70ª semana, ainda não sabemos, quando ela se cumprirá. Mas sabiam, morto o Messias, se cumpre a profecia de Isaías, que diria que na 69ª semana morreria um ungido. Então, nós já somos cristianizados, mas não significa que conheçamos muito bem o Antigo Testamento. Só que um judeu, até hoje, mas na época era muito mais forte isso, porque o judeu hoje é judeu meia boca, né? É mais ou menos igual o católico no Brasil. Eu sou católico não praticante. O que significa isso? Eu sou médico não praticante, engenheiro, astronauta não praticante. Eu sou o que eu quiser, não praticante, né? Não significa nada ser católico não praticante. Então, na verdade, judeu que pratica são poucas pessoas, né? Mas na época não era opcional, a pessoa tinha que ir na sinagoga. Ele ouvia na sinagoga a leitura da lei, ele ouvia na sinagoga a interpretação em aramaico da lei, e ele ouvia a citação dos profetas também, que se referia àquela passagem da lei. Hoje mudou um pouco, e também os textos são diferentes, que são usados nas sinagogas rabínicas, tá? Mas quando diz então, olha, antigamente Deus falou aos pais, pelos profetas, falou pelos pais, mas agora é muito maior. Agora é o Filho de Deus. E quem é Ele? Ele é maior do que os anjos.
Ele é o herdeiro de todas as coisas. Verso 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Por quem também fez, a palavra grega aí é plural, os mundos. Tá? Talvez alguma tradução está assim. Universo ou mundo, mas aí no grego é plural. Pelo qual fez os mundos, ou os universos. Não peça para explicar, mas aí é plural. E ele é o resplendor da sua glória. O Testemunho de Jeová e outras seitas dizem que a Bíblia não fala de trindade. Você não sabe ler, né? Eu não estou falando de alguém comum. Eu não estou falando de qualquer outro ser que existe no universo. Eu estou falando que ele é a expressão, ele é o resplendor da própria glória de Deus. Moisés teve que ver a glória passando de costa. Não, ele é a manifestação plena da glória de Deus. Paulo vai dizer, Moisés teve que descer, e por causa da glória de Deus, ele teve que tampar a sua veste, tampar o seu rosto com um véu. E Paulo fala, mas agora, meus irmãos, o véu foi arrancado. Nós não precisamos mais tampar os nossos rostos, porque a glória de Deus se manifestou plena em Jesus. Às vezes, irmãos, nós falando de Jesus, não sabemos quem Ele é. Talvez o mundo, tudo bem, fala de Jesus como se fosse alguém qualquer. Então, Jesus é a expressão da glória de Deus, impossível de ser vista pelos homens no Antigo Testamento, mas agora manifesta plenamente na pessoa do Filho. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Olha, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E é isso que o autor de Hebreus vai tentar falar. Porque estes hebreus eram pessoas que estavam ainda com dúvidas. Eles eram convertidos, mas eles estavam assim meio preocupados. Porque veja, talvez o templo ainda estivesse de pé, pode avançar um pouquinho? Só para a questão do autor, não sabe quem foi, acabou, fecha a discussão, né? Então, desde a época de Orígenes, havia um debate, e Orígenes falou, não sabemos quem que é, foi o Espírito Santo, isso nos deixa tranquilo. Há livros e livros escritos sobre quem possivelmente foi, Priscila, Apolo. A gente tinha uma personagem chamada amanuense. Quem que era o amanuense? Era alguém que sabia escrever muito bem, tinha uma letra bonita, por exemplo. E aí ele era contratado por alguém, ou contratado mesmo, pagava-se, ou algum amigo que você pedia para escrever. Isso acaba com toda a discussão sobre o tipo de grego, se era grego paulino, se não era, porque o amanuense podia ser Paulo, podia ser Lucas, podia ser qualquer pessoa, e aí o grego muda por causa da pessoa que você pediu para escrever. Não tira a inspiração, porque Deus controlou tudo isso, é só o tipo de escrita que era diferente, dependendo da pessoa que escrevia. Tá? Então, Hebreus tem um grego mais próximo do texto literário da época, e aí vão falar, não é paulino, porque o grego paulino é diferente. O grego de Efésios é diferente do grego das pastorais. O grego de Romanos é diferente do grego de Efésios. Nós sabemos quem foi o amanuense de Romanos, foi Tércio. Está lá em Romanos 16, acho que 20. Uma coisa. Tércio, escrevi essa epístola. Não foi Paulo? O Paulo ditou e um amanuense escreveu. Mas e a inspiração? A inspiração é Deus supervisionando toda essa história. Tá? Então, o autor é desconhecido. Talvez Paulo, por causa da perseguição, não tenha colocado o nome, talvez por causa do tipo de texto, que era mais um tratado do que propriamente uma carta, né? Mas eu queria que avançasse aqui, para entrar nas questões mais importantes. O texto é de origem apostólica, senão não estaria na nossa Bíblia, tá? O critério do cânon do Novo Testamento, quem a igreja aceitava como um livro canônico?
era se este livro tinha sido escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a um apóstolo. Então, por exemplo, Marcos não é apóstolo, mas todos sabiam que ele escreveu aos pés de Pedro. Papias vai dizer, Marcos estava aos pés de Pedro. Lucas não é apóstolo, mas estava aos pés de Paulo. Então, a autoria apostólica dizia respeito a um apóstolo, alguém ligado a um apóstolo. Isso vai ser importante também para você entender Hebreus e até entender outras passagens do Antigo Testamento. Tudo que foi escrito por Moisés, os profetas e os apóstolos. Este é o cânon. Moisés são 5 livros, não são? Para o judaísmo da época, tudo que era chamado profeta é o que vinha de Josué até os outros livros. Tudo era profeta. Você pegar uma Bíblia hebraica, hoje ela está dividida em 3. Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, lei, Nevim, profetas. Ketuvim, escritos. Só que profetas na Bíblia hebraica começam em Josué e termina em Malaquias. Não tem livro histórico. Não tem essa divisão que a gente fez, que ela é literária. São os mesmos 39 livros do Antigo Testamento, só que a divisão é diferente. Quando Jesus, lá em Lucas 24, 44, tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, porque o Salmo era o primeiro livro dos escritos. Se alguém perguntar por que a sua Bíblia tem 66 livros e a dos católicos tem mais, fala, é porque a gente usa que Jesus usava. Onde está isso? Em Lucas 24, 44. Até fácil decorar. Lucas 24, 44. Tudo que de mim estava escrito na lei, 5 livros de Moisés. Nos profetas, de Josué a Malaquias. E nos salmos, todos os livros poéticos estão nessa seção chamada Salmos. Já existia um cânon do Antigo Testamento na época de Jesus, e ele tinha estes mesmos livros que nós temos hoje. Tá? Então, quando ele diz que foi pelos pais, pelos profetas, ele está falando de toda a revelação do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, olha, vocês respeitam a lei, vocês respeitam Moisés, respeitam os profetas, mas nós sabemos, e eles sabiam, que o Messias será maior do que eles. O Messias será maior do que os profetas. Porque o Messias, ele não é um qualquer. Ele não é um profeta só. Ele é o Filho. Ele é a glória de Deus expressa. A glória de Deus foi escondida no rosto de Moisés. Mas em Jesus ela está manifesta. Porque os judeus ainda tinham talvez o templo em pé quando a epístola foi escrita. Pode ser que tinha sido já destruído, porque foi destruído nos anos 70, mas talvez parece que ainda está de pé. Então assim, não pode ter sido escrita depois de 96, porque Clemente vai citar Hebreus. E Clemente escreve em 96, tá? A gente tem uma data limite. Depois de 96 ela não pode ter sido escrita. Mas antes pode ter sido escrita em qualquer período. E talvez antes de 70. Porque a gente tem que entender que parece que os leitores ainda têm em mente a glória do templo. E aí era mesmo difícil para alguém que não crê no invisível. Porque o templo era majestoso. O templo de Herodes talvez até fosse um pouco mais majestoso do que o templo de Salomão, porque Herodes fez um puxadinho ali. O templo ficou um pouco diferente. Talvez até mais bonito do que da época de Herodes. Lembra que os discípulos estão passando e falam para Jesus, olha que construções. Olha que maravilhoso. Aí Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Quando o general Tito invadiu Roma no ano 70, ele destruiu o templo de tal forma que ele achava que tinha judeus escondidos debaixo da... E ele arrancou os alicerces e as pedras que estavam debaixo. Literalmente não ficou pedra sobre pedra daquele templo. Mas você imagine que alguém viveu a sua vida inteira
participando todos os dias da sinagoga, de uma tradição muito bonita. Ele via o sacerdote com aquele peitoral, com as pedras, ele via a mitra, ele via todos aqueles rituais. Tudo aquilo era muito bonito, tudo aquilo era muito majestoso. O templo, os sacrifícios. Hoje a gente acha o sacrifício, o sangue, aqueles negócios. Mas era tudo muito bonito. Vá lá no museu judaico que você vai ver ali as coisas muito bonitas, as tradições, o judaísmo. Todas as religiões que têm rituais, elas são muito bonitas, elas são muito visíveis, né? O catolicismo é bonito, você vê lá o Papa, você vê lá todos aqueles santos, aquelas construções, aquelas artes. Você entra na igreja, não tem nada, né? O que tem? Um púlpito, um pessoal tocando aqui, um pastor, não tem vestimenta nenhuma muito diferente, às vezes, talvez, só um terno, mas não tem nenhuma glória visível. Não tem nada que eu possa me orgulhar. É uma igreja. Eu até brinquei com a Ana, a igreja lá de fora parece pequenininha, né? Depois que você entra, vê que a igreja é grande, você olha, não tem um símbolo, não tem nenhuma cruz, não tem nenhum vitral, como tem algumas igrejas. Aí imagine para aquele judeu, o que eu vejo agora? Aí o autor fala, mas olha para quem você tem que olhar. Olha, não para os símbolos que já passaram, porque eles não são nada diante do Filho. Eles não são glória. Eles são só símbolos da glória. E vindo o Filho, a glória destas coisas não significam mais nada. Essas coisas não são nada comparadas à manifestação do Messias. Ele é a glória, é o esplendor da sua glória. Depois o verso 3 fala, é a expressa imagem da sua pessoa. Vou traduzir no português, vou traduzir o grego no português moderno, é o carimbo de Deus. Você pega um carimbo, que só gente velha sabe o que é carimbo. Carimbo era um negócio assim, que era o contrário, de borracha. Aí você molha num negocinho que tem uma tinta, né? Uma almofadinha. Aí você bate no papel e aquela imagem expressa exatamente o que está ali. Antigamente isso era feito por meio de selos. Então existia uma cera e existia ali uma pedra, alguma coisa, um anel, em que isso era carimbado, né? Não tem outra palavra, carimbado. E aí aquilo que estava, isso desde a Suméria antiga havia isso, né? Carimbava-se então aquela imagem que estava carimbada, era exatamente aquela que tinha no selo. Então, se você não quer crer na Trindade, tem que arrancar esse versículo aí. Não é que ele parece ser Deus, não é que ele é mais ou menos divino, não é que ele tem poderes divinos, ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Está escrito aí? Ele expressa a imagem da sua pessoa. Não é que ele é bonitinho, não é que ele é um profeta maior, não é que ele é um Deus um pouquinho menor, como quer o Jeová. Ele é o caractere, a palavra grega, da onde vem a nossa palavra caractere. O caractere é o carimbo, é a expressão exata de Deus. Então, era absurdo para os hebreus, porque Deus é único, mas está falando, o Messias não é só alguém qualquer, ele é o próprio Deus que se manifestou. E aí você pode usar os textos paralelos para isso. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
E havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Qual era a outra forma de você dizer que Jesus é o próprio Deus? Mais detalhada. Irmãos, quando Isaías no capítulo 6, olha para o alto, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla, só a pontinha do seu manto, enchia todo o templo. E havia querubins que com 2 asas cobriam os olhos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e não cansavam de dizer de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No trono de Deus não tem ninguém do lado. Tem querubins que não conseguem nem ficar perto. E você quer saber se eles ainda estão dizendo Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Kol Haaretz Milek Vodou, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória? É só ler Apocalipse que João os vê, e eles ainda estão dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quer dizer que eles estão até hoje ali, diante da glória de Deus, e diz que Jesus se assenta à destra do trono de Deus. Ele é o próprio Deus, ele não é só mais um profeta. E aí o autor vai começar a falar que ele é mais excelente do que os anjos, porque herdou mais excelente nome do que eles. Também o nome era algo muito importante para a tradição hebraica. Não é igual a gente dar nome para filho só porque soa bonitinho, depois o nome tem um significado horroroso, né? O nome era a representação da própria pessoa. Quando falava o nome da pessoa, é como se aquelas palavras, aquelas letras, representassem a própria pessoa. E quando vai citar Jesus, se usa frequentemente Senhor, que a gente pensa que é pronome de tratamento. Não é, irmãos. Cristãos morreram queimados e comidos por animais só porque não queriam dizer que César é Senhor. Chegava perto lá os soldados falavam: diga que César é Senhor, ofereça o incenso e vai embora. Nunca eu vou falar isso. É só palavras. O Senhor falou: não. Dizer que César é o Senhor é dizer que César é o Deus do Antigo Testamento. Você está pedindo para dizer que César é o Adonai, o tetragrama, o nome impronunciável? Porque a palavra Kyrios era usada para traduzir o tetragrama. As 4 letras do nome de Deus que a gente não sabe como pronuncia. Não é Jeová, tá? Jeová é uma tradição ocidental, mas a gente não sabe a pronúncia. A gente sabe que se traduzia essas 4 letras para se referir a Deus como Kyrios. E não se usava para mais ninguém, porque era uma blasfêmia você usar nesse sentido. Então ele herdou o próprio nome de Deus. Quando vai falar de Jesus, vai falar que ele herdou o próprio nome de Deus. Herdou mais excelente nome do que os anjos. Porque há uma tradição muito forte no judaísmo a respeito dos anjos. Todas as heresias de anjo e demônio vêm da Cabalá. Tradição rabínica, inclusive até seitas como Rosa Cruz, satanismo, usa a Cabalá como referência para falar de anjo e demônio. É uma coisa muito forte que já existia até nesse período do Novo Testamento. Então ele herdou o mais excelente nome, verso 5. Por a qual dos anjos tu
disse, né? Qual dos anjos disse jamais? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, lhe serei por pai, e ele me será por filho. Lembra que em João 8, lá por volta dos 58, lá, pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque ele se disse filho de Deus. Ué, se era comum falar que é filho de Deus? Mas qual era o debate ali em João 8? É que você se faz como o próprio Deus, porque você diz que você é filho de Deus. Era blasfêmia. Sim. É assim, as autoridades judaicas foram contra Jesus, e não os judeus. Todas as pessoas que Jesus pregava eram judeus. Aqueles que os pães multiplicaram, todos os discípulos eram judeus. Todos os 120 que foram batizados pelo Espírito Santo lá, eram judeus. Fala judeus ou prosélito, que prosélito era alguém convertido ao judaísmo. Todas as 3.000 almas que converteram eram judaicas. É que aí é o judaísmo de hoje em dia que é o problema. O judaísmo de hoje em dia é uma religião que foi inventada na Idade Média. Entendeu? Não existia essa religião. Nem mesmo os fariseus, eles ensinavam as mesmas coisas que os rabinos inventaram depois. A Mishnah, em 220 depois de Cristo, depois o Talmud. A Mishnah é a interpretação da lei. Então, acrescenta-se a lei. Pra você ter uma ideia, se você pegar a nossa Bíblia aqui, se você pegar só o Antigo Testamento, tem 39 livros. A Mishnah dá 6 volumes. Aí você pega a Mishnah, 6 volumes a mais de interpretação a respeito da lei. Surgiu no ano 220 depois de Cristo. Depois, no ano 500 até 800, surgiu uma tradição chamada de Guemará, que é o Talmud. O Talmud, resumidão, dá 30 volumes. Tem uma edição na USP de 75 volumes. Então, isso a gente chama de judaísmo tardio, judaísmo formativo ou judaísmo rabínico. Porque antes dos 70, nós tínhamos judaísmos. Até o cristianismo era considerado um tipo de judaísmo. Porque veja que o nome cristão não era usado. Foi um xingamento. Só fala do Messias, Messias é Christos, então cristianos. Depois Pedro vai usar o termo cristianos como uma referência, mas nós éramos chamados de nazarenos, ou os do caminho. Aliás, hoje a palavra hebraica para cristão é notzri. Notzrim são nazarenos, os seguidores de Jesus de Nazaré, porque eles não se viam como uma nova religião. Eles se viam como cumprimento e a continuação daquele que Deus disse a Moisés e aos profetas. E agora os continuadores são os apóstolos. Paulo não se diz perseguido por ser cristão. Ele fala, estou sendo perseguido por causa da esperança de Israel. Fala, esperança de Israel. Mas qual Israel? No Estado de Israel, do Netanyahu, né? Não é o rabinismo desse pessoal que você vê aí. É a esperança de Israel. Quem é a esperança de Israel? O Messias. O judaísmo deixou de ser messiânico para se tornar uma infinita comentário de lei, de um monte de coisas, entendeu? Só que o que acontece? As autoridades judaicas, elas sequestraram o povo de Israel. Qualquer dia eu escrevo um livro sobre isso. Isso acontece em toda religião. Nós, líderes, se não nos cuidarmos, a gente sequestra a igreja. Porque a gente é carismático, porque a gente prega, porque a gente ensina, e a gente sequestra o povo. Então, quem foi que falou e que incentivou o povo a crucificar Jesus? Está escrito lá. As lideranças judaicas invejosas, saduceus e fariseus que eram inimigos,
se uniram para incitar o povo contra Jesus. Mas não deu certo, porque Pedro prega, judeus se convertem. A igreja inicialmente era judaica. Mas judaica, lembra, não este judaísmo que está aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. O judaísmo rabínico, ele não tem nada a ver com a Bíblia hebraica. São um conjunto de tradições que foram inventadas depois. Só eu, não estou... Qualquer pesquisador judeu da academia, qualquer pessoa fala, essa religião não existia. É história isso. Obviamente, você vai pegar o rabino falando no YouTube aí, não, nós viemos de Moisés. Não, de Moisés não. Vocês vieram da Mishnah e do Talmud. Até rabinos da Idade Média, quando discutiam com os judeus, com os cristãos diziam, mas vocês usam aí o Talmud. Eu falei, não, você não está entendendo, a gente usa o Talmud. Nós somos o Talmud. O judaísmo é o Talmud. Sem o Talmud não existe judaísmo. Seria a mesma coisa dizer cristianismo sem Novo Testamento. Entendeu? Só que o cristianismo não se viu como uma nova religião. Depois que aconteceu, o catolicismo sequestrou o povo cristão. Depois, os protestantes fizeram a reforma, mas a pós-reforma sequestrou a reforma. Hoje o cara fala que é reformado só se for calvinista de 5 pontos e presbiteriano. Não, todos nós somos reformados. Todos temos herança da reforma. Mas aí o pós-reforma sequestrou a reforma. Hoje, líderes sequestram os evangélicos. Quando fala evangélico, o que vão pensar lá fora? Esses loucos que estão falando coisa por aí. É um sequestro das pessoas, entendeu? Então o povo judeu também foi sequestrado pela religião rabínica. Mas o povo mesmo, há um movimento de conversão em Israel, em aceitação de Jesus como Messias, há rabinos convertendo, e são perseguidos violentamente pelos rabinos. Violentamente. Se taca fogo em casa de judeu que se converte, se apedreja, é violento, é terrorista. Entendeu? É porque assim, aí agora, se você não seguir aquela linha, você não é considerado judeu. E judeus que se convertem, falam, não, eu quero continuar sendo judeu, porque judeu é uma tradição cultural maior do que a religião rabínica. Tem judeu ateu. Tem, verdade. O cara fala, eu tenho uma herança cultural, e essa herança cultural, a Bíblia faz parte dessa herança cultural, porque para ele a Bíblia é a cultura, é folclore. Mas eu não quero ser desta religião rabínica. Eu não quero me conformar a essa ortodoxia. A ortodoxia judaica ela é odiada entre o povo mesmo ali, entre o israelita médio. Ele não suporta esses caras, porque eles não pagam imposto, não servem o exército. Mulher serve o exército, é obrigado. Todo mundo serve o exército. O filho do rabino não serve. Todo mundo paga imposto, todo mundo fala, o filho do rabino não paga. Aí tem bolsa para o filho do rabino. Só porque o cara é filho do rabino vai seguir. Tem benefícios para a escola rabínica. Entendeu? É o que estão fazendo, querendo fazer com os evangélicos, isso é um erro gravíssimo. Porque vão nos odiar também, já nos odeiam. Porque, vocês são privilegiados, porque você não... Por que você é privilegiado? Então, aqui, esse pessoal faz muito barulho. Entendeu? Mesma coisa no islamismo. Todo o muçulmano é terrorista? Não, é uma meia dúzia de louco. Entendeu? O islamismo tem várias correntes, tem lá no Corão algumas coisas, como tem na Bíblia também. No Antigo Testamento tem coisa, mandar tacar fogo nos caras, é guerra, né? É a mesma coisa ao Corão. Mas todo o muçulmano e todo o árabe também, ele confunde árabe com muçulmano, que é pior ainda, né? Tem árabe cristão, a Bíblia tem árabe cristão. Está lá no Pentecoste tem árabe. Está escrito lá, havia árabes, judeus árabes. Depois esses judeus se converteram. Existe uma forte tradição cristã
dentro dos árabes. E os muçulmanos, o Maomé sequestrou o povo árabe também. Você entendeu que as religiões e os religiosos sequestram o povo? Se ouve falar árabe, você pensa que é muçulmano. Não, muçulmano é religião. Tem árabe judeu, tem árabe cristão, tem árabe. Árabe é o povo. E está lá que se converteram, os árabes foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste, que eram judeus árabes, se tornaram judeus cristãos. Aquele livro da Vida Nova chama As Parábolas de Lucas. O autor é árabe sírio parece. Ele cita vários textos árabes de interpretação do Novo Testamento. É que, outra vez, como o Ocidente sequestrou o cristianismo, a gente não sabe que existe igreja etíope, com fortíssima tradição. O eunuco era etíope. Esse homem era o maior evangelista do mundo, porque diz que ele voltou para a Etiópia. E a Etiópia se tornou cristã. A Etiópia inteira. Depois que veio o islamismo em 622, dominou ali pela força, pela guerra mesmo, e aí oprimiu os cristãos. Mas existe uma igreja etíope com muitos escritos em etíope. Escritos cristãos, manuscritos. Existe uma igreja síria, uma igreja árabe, uma igreja armênia. Só que o Ocidente sequestrou os cristãos também. É um sequestro assim, se você não for dessa linha, então você não é cristão. Quem que disse? Está escrito aonde? Né? Então houve como se popularizou também o cristianismo. A gente tem que tomar cuidado para não ser sequestrado. Porque isso aconteceu com o povo judeu, com o Ocidente, com vários povos, com os árabes, né? Há um movimento muito interessante de conversão de árabes no Egito, principalmente. Depois você põe, eu posso até mandar para Paula, ela mostra hinos em árabe, a coisa mais linda do mundo, igrejas árabes lotadas lá, perseguidas, lógico, mas assim, um crescimento, e falando de Jesus. Tem até uns que usam a camisa com um nun árabe, que é também Notsri, coisa parecida no árabe cristão. Cristãos perseguidos, eles usam um nun, assim, um N, né? De Notsri. Em árabe é outra pronúncia, mas é parecida com o hebraico. Então houve esse sequestro, e a gente confunde judeu, hebreu, judaísmo, é uma parafernália. Isso aí está israelense, que é outra coisa. Tem israelense árabe, que é o cara que tem cidadania, é árabe, e é israelense, mas ele não é judeu. A maioria dos israelenses não são judeus, tá? A maioria dos israelenses nem tem nada, nem lembra o Oriente Médio, parece mais os Estados Unidos. Mesmo na mentalidade, é a mentalidade mais americanizada do que propriamente do Oriente Médio. Pode avançar aí. Vou tentar correr aqui. Então você vê que ele vai mostrar, isso aí depois eu vou... Depois não, tem que falar agora, né? O que acontece? Na tradição antiga dessas fontes judaicas que eram comuns, então havia fontes judaicas como se fosse cultura. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, tem uma cultura nordestina, tem uma cultura paulistana, tem uma cultura no sul, tem uma cultura, cada região tem a sua cultura. Minas Gerais também, comida maravilhosa, comida mais maravilhosa do Brasil é de Minas Gerais. Então, tem cultura, e ninguém é dono da cultura. Alguém lá em Minas vai falar, a cultura é minha. A cultura é algo que é compartilhado por um povo, e é comum aquele povo. Então, existia textos, culturas e tradições que eram comuns. Tanto que tinha saduceus, tinha fariseus, zelotes, herodianos, os de Qumran e os cristãos. Esse texto é judaico. O cara fala, as origens judaicas do cristianismo. Espera aí, não é deste judaísmo. Era dos judaísmos
tá? Plural. Existia uma cultura judaica, inclusive uma cultura de interpretação de textos que era comum. Os cristãos não inventaram essas interpretações. Eles estão citando. Estão citando fontes judaicas. Não, estão citando as fontes dos judaísmos, as fontes comuns aos vários tipos de judaísmo. E o autor de Hebreus conhecia bem essa cultura. Pode avançar aí. E nessa tradição, que a gente pode resgatar facilmente, não muito facilmente, que está em hebraico e aramaico, essas coisas todas. Mas o que acontece? Aqui a introdução da carta pode avançar, depois vocês leem. O padrão da carta não é muito carta, né? Não é muito tratado, tem uma saudação final, mas não tem inicial. Parece uma carta helenística, mas também parece um texto judaico, tá? Então tem várias questões importantes aí do tipo de estilo literário, tá? E também não sabe o local da escrita, pode avançar aí. A gente não sabe o autor, não sabe os destinatários, não sabe o local da escrita, não sabe a data. O que nos sobra? O texto, tá? Que é o mais importante. Mas é o que eu falei, que é o único texto do Novo Testamento que não só cita o Antigo na perspectiva judaica cristã, mas mostra de forma magistral como se deve entender os ritos, instituições, deixa eu ver se eu consigo aqui, ritos e instituições, né? E da aliança na perspectiva da manifestação de Jesus, o Messias. Porque alguém vai dizer, e principalmente os rabinos de internet e outros também, que é uma espécie de narrativa discursiva para querer fundamentar a religião deles. Qual que é a narrativa discursiva para fundamentar a religião deles? Os cristãos alteraram o Antigo Testamento. Aí você fala para eles, vocês estão de brincation com nós, né? Quem alterou o Antigo Testamento foi a tradição rabínica. Pega o Talmud e vai ver. Eu até brinco com os rabinos e os judeus. Quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra na vidraça dos outros. Porque o Novo Testamento não altera o Antigo Testamento. Ele reinterpreta o Antigo Testamento à luz da vinda do Messias. E ele não está inventando nenhuma tradição. Praticamente ele está pegando aquelas tradições que existiam, interpretativas, dizendo, vocês sabem disso, porque vocês ouvem na sinagoga desde criancinha. Então, agora chegou. O Messias chegou. Você sabe um negócio interessante, irmãos? Anota aí. Os fariseus, saduceus, não queriam o Messias. De nenhum tipo. Eles queriam um Messias guerreiro. Eles não queriam nenhum Messias. Porque o Messias substituiria eles. Não é interessante? Existe uma rejeição a Jesus, porque aceitar Jesus é se humilhar e dizer que Ele é o maior de todos e que só Ele é digno de tudo. Qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Jesus, substitui. E aí você não quer e eu não quero, porque eu que quero estar no centro. Imagina que se vem o Messias, não tem mais fariseu, não tem mais sacerdote, não tem mais nada. Por que Herodes quis matar Jesus criancinha? Por quê? Porque ele queria ser o Messias. Mas estão dizendo, olha, viemos lá do Oriente, nós vimos a estrela. Cara, ele devia se prostrar e falar, o Messias chegou. Ele fala, não, vai lá que eu também quero adorá-lo. Eu queria saber onde está para matá-lo. Porque vindo o Messias, ele não seria mais Messias. Então cuidado com os falsos Messias. Porque qualquer pessoa que quer tomar o lugar de Jesus é idolatria. Não precisa ter uma imagem de escultura. Se qualquer pessoa, pastor, apóstolo, político, seja lá quem for, que se colocar no lugar de Jesus,
ele está tomando a glória que é de Deus, e um cara morreu comido de bichos por causa disso. Inclusive é outro Herodes. Porque todos viam a sua majestade e o idolatravam, ele não quis dar glória a Deus e foi comido de bicho. O Paul Washer diz, né? O Paul Washer está pregando e o pessoal aplaude, fala, para que eu não quero morrer. Porque eu não quero. Ele fala, desculpa, eu sei que vocês estão acostumados, mas um cara morreu comido de bicho porque quis a glória para ele, né? Pode avançar. Cadê o povo lá? Durante muito tempo, principalmente no século XIX, alguns heréticos protestantes liberais começaram a divulgar a história que se perpetuou até hoje, se achar em alguns livros, de que Hebreus era fruto de um judaísmo helenístico, de que Paulo era fruto de um judaísmo helenístico. O que significava isso? Eles alteraram a interpretação da lei para um tipo de judaísmo grego. Durante séculos se falou isso, tá? Só que em 1948, pode avançar, se achou no deserto da Judéia milhares de manuscritos de uma seita cristã que até hoje se debate quem eram eles. A gente chama eles de Qumran, pessoal de Qumran. Porque você tinha uma interpretação do rabino, então a interpretação do judaísmo rabínico, e uma interpretação cristã que se opõe. Aí ficava um dizendo, não, somos nós, e o outro fica dizendo, somos nós. A velha briga de polos, né? Aí surgiu esse pessoal, que a gente chama de tertius comparationis. Vem um terceira via. E mostra, ó, tem mais gente nesse negócio. Existiam outros que também usavam estes textos e estas interpretações. Aí acabou esse argumento, porque começou a se comparar os escritos de Qumran e viram, pô, tem coisa que tem no Novo Testamento igualzinha. Aí, inicialmente, quiseram associar o cristianismo a Qumran, dizendo que João Batista era essênio, que Jesus é essênio, mas nos primeiros anos já caiu por terra isso aí. Porque também tinha coisas parecidas com certas interpretações rabínicas. Então, o que foi melhor entender? Bom, isso daí não é de posse dos rabinos. Isso não é de posse dos cristãos. Isso não é de posse de Qumran, não é de posse dos saduceus. Era uma tradição comum que todos conheciam. O Novo Testamento não inventou essas interpretações. Eram coisas que eles conheciam. Aí depois foi pescar outros textos medievais. Falei, mas isso aí estava aí. Estava. Na minha dissertação de mestrado na USP, eu analisei o texto de Isaías 53. O texto de Isaías 53, se você falar para um judeu hoje, ele vai falar que não diz respeito a o Messias. Não é falar que diz respeito a Jesus, aí você compra até briga, mas nem ao Messias, entendeu? Porque eles pegaram uma linha da tradição que diz que aquele texto se refere ao povo de Israel. E aí, por milagre e misericórdia de Deus, eu consegui lá mostrar dentro do departamento de estudos judaicos de que havia tradições judaicas que também diziam que era o Messias. Aí está no meu livro lá, está na tela, você pode acessar na USP lá. E aí se caiu por terra essa história de que Paulo era helenista, de que o autor de Hebreus era helenista, que eles citavam fontes gregas e que não tinha nada a ver com Moisés, porque começou a comparar esses textos. Tem 2 minutos ali, hein, pelo relógio que está ali. Começasse a comparar esses textos, vai ficar, não, praticamente todas as citações diretas e indiretas e alusões que são feitas em Hebreus e em outros livros do Novo Testamento podem ser referenciadas em tradições judaicas. Não só nesse rabinismo, tá? Porque a tradição judaica é muito maior do que esse rabinismo. Avançar. Então caiu essa corrente crítica, tá? De Bultmann, de Barth, esse pessoal todo. Então o texto de Hebreus tem forte intertextualidade, quer dizer, forte referência às fontes comuns
do primeiro século, que são fontes judaicas. Pode avançar. Então, o que a gente conclui de Hebreus? Que ele é produzido por alguém que era mestre da lei, ou diretamente, ou ele está escrevendo aos pés de algum apóstolo que era mestre da lei, tá? E um profundo conhecedor das tradições judaicas. Não é helenista, não está inventando. Porque a gente sabe quem é o judaísmo helenístico. É de Joséfo, é de Filo de Alexandria, de Aristóbulo. É só ler. Você lê Filo de Alexandria, toda hora ele está citando Aristóteles, toda hora ele está citando os gregos. Não tem nenhuma citação grega no Novo Testamento, nenhuma. Paulo fala uma citação de poeta, e lá em Atenas ele fala alguma coisa, mas não tem citação de Platão, de Aristóteles, nada. Não tem nada de helenismo no Novo Testamento. É um texto judaico. A Universidade Hebraica de Jerusalém já considera o Novo Testamento como um texto judaico. Não os rabinos. A universidade que trata com literatura, fala, é uma literatura judaica, escrita em grego, mas judaica. Tem literatura judaica escrita em árabe, tem literatura judaica escrita em siríaco, tem literatura judaica escrita em alemão, em português, e tem literatura judaica escrita em grego, que é o Novo Testamento. Pode falar. Porque, na verdade, a tradição grega é pagã. Entendeu? É que hoje o pessoal crente gosta da filosofia. A filosofia é religião da Grécia. Platão, Aristóteles, é religião grega. Então não tem nada a ver com o cristianismo. É que Agostinho e outros pais da igreja medievais acabaram batizando os filósofos, né? Diz que Agostinho batizou Platão e Tomás de Aquino batizou Aristóteles. O que quer dizer isso? Eles pegaram e cristianizaram a filosofia grega. Mas ela é pagã, né? Quem ia falar? São quase. O helenismo é porque, num período do primeiro século, algumas pessoas, elas eram muito afeitas à cultura grega, e elas faziam essa mistura, até com os romanos mesmo. Os romanos odiavam a filosofia. Quem preservou e restaurou a filosofia grega foram os cristãos nos mosteiros. Porque Sêneca, Cícero, eles não gostavam dessas. Eles achavam que os filósofos gregos eles eram muito, muito teóricos, e os romanos eram muito pragmáticos, né? O que fez mais sucesso entre os romanos foi o estoicismo, mas eles eram mais pragmáticos, eles não gostavam dessa coisa muito de filosofia. Então, a filosofia, na época do primeiro século, ela estava meio apagada, mas havia os helenistas que queriam restaurar essa cultura grega, que foi feito depois na Renascença, né? No Ocidente, a Renascença acabou pegando de volta isso aí. Avança e me poupe, me aguente mais um pouquinho, só para... Por ser alguém conhecedor da lei, das tradições judaicas, por isso que Paulo é um forte candidato para ser o autor. Sim, mas aí tinha muita gente, né? Apolo também, né? Apolo também. Que Apolo se une a Paulo, e Apolo, ele transitava muito bem entre os gregos e entre os judeus, né? Também era mestre da lei. Mas para o senhor, qual é Aí, eu não sei, não dá para saber definir. É possível que... Tem muitas diferenças com algumas coisas de Paulo. É muito diferente dos textos paulinos hebreus, né? E, o que Hebreus... No texto medieval grego, está escrita Carta de Paulo aos Hebreus. Até coloco no meu livro, está lá. Aos Hebreus, Cartas de Paulo. Mas a tradição posterior a gente não vai saber mesmo. Não parece muito que foi Paulo, mas às vezes parece. Lá no final, fala, o nosso irmão Timóteo está solto.
pode ser alguém ligado a Paulo, mas Paulo trataria Timóteo um pouco diferente, né? Mais íntimo, né? Ele fala, o nosso irmão Timóteo. Paulo diria, meu filho Timóteo, né? Não dá para saber, não entra nessa seara que não vai resolver muita coisa também não. Mas o que o autor mostra? O que tem na tradição antiga do judaísmo, tá? Que o Messias seria maior do que os anjos, que o Messias seria maior do que Abraão, que o Messias seria maior do que Moisés, que o Messias será maior do que Arão, que o Messias será maior do que os sacrifícios, do que as instituições. Isto está na tradição judaica antiga, não foi inventado pelo autor de Hebreus. Ele só pegou, como ele está falando para a audiência que conhecia essas tradições, para eles era comum. Só que os judeus ainda têm um problema hoje, o judaísmo rabínico. Você falar que alguém é maior do que Moisés é quase uma blasfêmia. Que alguém é maior que Abraão, mas infelizmente para eles está no Midrash, que é uma tradição judaica. Eles não podem dizer que aquilo é cristão. Está em um monte de textos judaicos antigos, medievais e até mais antigos que preservam a tradição antiga. Pode avançar que eu só vou citar uma. Também está lá no meu texto, tá? Só volta um pouquinho, não sei se está citado lá. Volta um pouco. Aqui, ó. Essa é uma citação de uma obra de um rabino chamado Ramban, ou Nachmanides, um dos grandes comentaristas judeus, não tem nada de cristão. Ele escreveu textos contra o cristianismo, então ninguém pode dizer que ele se converteu. Mas ao interpretar Isaías 53, ele no debate com os cristãos não vai falar isso. Vai falar que o texto de Isaías 53 não diz respeito ao Messias, no debate que ele tem com os cristãos. Mas alguém deve ter perguntado para ele, mas espera aí, o que você falou lá não está certo não, porque tem tradições nossas que diz que Isaías 53 diz respeito ao Messias. Aí ele falou, tá bom, então vou escrever sobre isso. E aí escreveu um outro texto, depois do debate, o texto chama Rinei Askil Avdi, que as primeiras palavras que aparecem em Isaías 52, 13, eis que o meu servo agirá com prudência. O texto é grande, eu só peguei um trecho aqui, diz assim, ó, há entendimento em dizer que o Messias será maior do que Abraão, pois buscará a fé em Deus e conquistará prosélitos na terra de Nimrod, apesar da oposição da lei, e o Messias fará muito mais do que conquistaram muitos povos. Depois desse mesmo texto vai falar, o Messias será maior que os anjos, e o Messias será maior do que Moisés. Até que Abraão e os anjos, o judaísmo rabínico ainda fica meio assim. Mas quando diz maior do que Moisés, aí há uma crise existencial, e por isso muitos judeus se convertem, porque é isso que diz a tradição mesmo mais antiga sobre o Messias. Ele não será só um profeta, como quer o judaísmo moderno. Ele não será só mais um homem. O máximo que o judaísmo moderno vai dizer é que a alma do Messias é especial, mas ele é um homem como outro qualquer. Isso se diz hoje, mas na tradição, assim, é quase unânime em dizer, não, o Messias é tudo, meus irmãos. O Messias é tudo mesmo. Paulo lá em Colossenses vai, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele. E aí ele vai discorrendo, ele não está inventando aquilo. A visão que se tinha do Messias era essa. Os cristãos não inventaram que Jesus era isso, ou que era Deus, eles não inventaram, eles também se chocaram. Eles também eram judeus, eles também... Só que o que eles viram não posso contestar. Quem é esse que até o mar obedece ele? Quem é esse que um cego de nascença passa a ver? Veja a cura do cego.
Você era cego, você não era cego? Interroga sua mãe para ver se é cego. Ele era cego, eu sei que era cego. Eu sei que era cego, vocês não sabem. Vocês que são cegos, seus cegos. Porque Jesus ressuscitou Lázaro. E eles queriam matar a Lázaro. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eles falaram para os soldados, mente aí. Só que eles falaram, mente sabendo que ele ressuscitou. Eles não queriam o Messias, assim como os homens não querem Jesus. Meus irmãos, a gente tem que entender isso. Os homens não querem Jesus, porque aceitar Jesus não é repetir palavras aqui na frente, é negar-se absolutamente e completamente. É dizer como Gálatas 2:20, não vivo eu, Cristo. O que significa Cristo? Eu vou mandar pôr em todas as Bíblias, no lugar de Cristo põe Messias. O Messias vive em mim. E este viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. As pessoas não querem se converter, não é porque a gente tem que convencer, ou porque a gente vai conseguir persuadir. É porque tem que ter uma transformação radical, tão grande, que nada mais será importante do que o próprio Messias. E é isso que o autor de Hebreus está querendo mostrar para eles. Olha, esquece o templo, esquece o sacerdócio, esquece Moisés, esquece os sacrifícios, as instituições, esquece a beleza, a glória da religião de Israel, esquece até o povo judeu, esquece tudo, porque ele chegou. Ele se manifestou. Nós vimos a sua glória. Ele chegou. Nada mais importa. A lei já se cumpriu nele. O Jeremias 31:31. Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não mais conforme a que eu fiz com os seus pais, mas esta aliança agora eu imprimirei nos seus corações. Este Messias chegou, ele traz uma nova lei. Ele é maior sacrifício e melhor. Ele é maior do que os anjos, ele é maior que Abraão, ele é maior do que Arão, o sacerdócio dele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é mais excelente. Não troquem esta glória mais excelente pela religião dos seus pais que vocês aprenderam. Não se afastem, não voltem, não apostatem da fé, por não verem mais nada, por não enxergarem mais as coisas, porque é justamente a fé no Messias é que é importante, é olhar para Ele, é olhar para a sua pessoa, é ver a glória que é celestial e não mais terrena. Então essa é o contexto de Hebreus. Avança aí, vou acabar. Então ele vai falar de todo cumprimento, né? Pode avançar. E está dentro desse contexto da superioridade. O resumo é justamente que Hebreus quer mostrar que Jesus é mais excelente do que todas as coisas e que devemos olhar para Ele. Então espero que essa introdução vocês possam depois continuar aí a estudar essa carta maravilhosa, né? Que nos revela a pessoa do Messias, do Cristo. Amém?